Sejam bem-vindos a mais um NPWcast. Meu nome é Lívia Ramos, eu sou Head de RH da NPW Digital, uma consultoria de RH. E hoje vamos falar de um tema incrível com pessoas incríveis, que é o tema liderança em tempos de inclusão e diversidade. Eu tenho aqui uma colinha porque o currículo dessas duas pessoas, ele é assim, gigante. Então, eu tenho aqui a honra de apresentá-las. Hoje eu recebo aqui conosco a Rita Quester, consultora empresarial, palestrante, escritora, mãe atípica de 3 filhos com TEA e CEO do Instituto Rita Quester. Especialista em formação de equipes comerciais aí de alta performance, inclusão, acessibilidade e equidade. Ela é autora do livro Mãe Antifrágil e do e-book 10 Passos para se tornar uma líder de alta performance. Rita, ela transformou aí os desafios da maternidade atípica em propósito e se tornou uma referência em desenvolvimento humano com impacto social, ajudando líderes e empresas a unirem resultado com empatia, diversidade e justiça nas relações profissionais. Tudo bem, Rita? Tudo jóia. Obrigada pelo convite. Um prazer imenso estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. Isis Rodrigues é fundadora e CEO da Elohim Sales, especialista em gestão de pessoas e área comercial. Possui há pouco tempo mais de 20 anos de experiência no setor comercial e 15 anos liderando equipes e desenvolvendo estratégias empresariais de alta performance. Ela é formada em administração de empresas, com MBA em comunicação e marketing, MBA em gestão comercial e pós-graduação em psicologia e psicoterapia. A Isis também é Executive Coach pela SBC e certificada como Líder e Manager Coach pela InLeaders. Sua missão é ajudar pessoas e empresas a realizarem seus sonhos profissionais por meio de processos estruturados, conhecimento estratégico e desenvolvimento humano. A Isis acredita no poder do conhecimento como ferramenta de transformação em desenvolvimento. Tudo bem, Isis? Tudo ótimo. Obrigada pelo convite. Eu também estou muito feliz em estar aqui com vocês. Estou aqui radiante, porque eu sei que elas vão aqui contribuir muito com esse tema. Eu já quero começar aqui questionando as duas, como foi a jornada de vocês até se tornarem líderes. Acho que tem ali muita coisa para a gente conversar a respeito. Sim. Fiquem à vontade. Bom, vou começar Fique aqui à vontade. então, tá? A minha jornada na liderança, ela foge um pouquinho do padrão, porque ela não nasce no mundo corporativo. Eu falo que eu me tornei líder muito antes de estar no mercado de trabalho, ou pelo menos nessa última passagem, né, pelo mercado de trabalho. Eu fui mãe muito jovem e sou mãe de 3 adultos hoje com TEA, Matheus, Gabriel e Guilherme. O meu mais velho já vai fazer 30 anos, Gabriel com 24 e o Guilherme com 22. E eu falo que a minha liderança, ela despertou na maternidade atípica. Quando eu tive o diagnóstico dos meus filhos, eu entendi que ali começava uma jornada onde era necessário ser a líder da minha família, a líder nesse processo, justamente para conseguir encontrar um caminho. Numa época em que nem se falava sobre autismo, então eu saí do mercado de trabalho, fui me dedicar aos meus filhos e eu percebi que a maternidade atípica, Lívia, ela desenvolve habilidades que são fundamentais no mundo corporativo. E quando essa chave virou, foi quando eu percebi que eu tinha todos os atributos necessários de uma boa liderança. E foi a partir da maternidade atípica que eu me coloquei no mercado de trabalho como uma profissional qualificada a liderar com empatia, né, que é o tema da nossa conversa de hoje. Então eu falo que essa liderança mais empática, ela nasce da maternidade. Então um olhar empático aos meus filhos, a capacidade de ler o outro através da linguagem corporal, o de conseguir potencializar o máximo em cada um dos meus filhos, eu trouxe também para o mundo corporativo. Então, a minha liderança, ela é totalmente pautada nessa questão empática, nessa questão do olhar o outro e enxergar no outro o seu potencial e trabalhar para que ele consiga realmente se ver com esse potencial e colocar esse potencial em favor de si e da empresa. Então, foi assim que nasceu o meu papel de líder, primeiro como mãe
e depois no mundo corporativo. Excelente, excelente. Você, Isis? O meu foi o caminho oposto. Eu nasci líder numa empresa, então entregava um baita resultado como vendedora. E antigamente a gente tinha uma visão sobre liderança que se a pessoa sabe fazer, ela sabe liderar. Verdade. O que, em teoria, É totalmente diferente. não é verdade, né? Às vezes você pode ser um ótimo profissional naquela função e não saber gerenciar pessoas. Mas no meu caso, eu comecei a ensinar o que eu fazia e eu fui prestando atenção, vendo o que gostava, e aí fui descobrindo como fazer. Fui atrás de formações, então, de ajuda mesmo, para aprender a liderar. E, no meu caso, eu aprendi a ser chefe a princípio, sabe? Muito voltado a resultado. Não tinha empatia, né? E eu fui aprendendo isso com o tempo. Inclusive, a gente estava conversando e eu comentei com a Rita que eu entendo que empatia também é treinável. A gente aprende a ser empático. Então, eu achava que eu era uma líder só para resultado e hoje eu vejo que não. Que a gente consegue, sim, de forma consciente e racional, extrair resultado e extrair o melhor daquela pessoa, também sendo empático, respeitando os momentos e aprendendo. E a liderança, ela me traz muito aprendizado até hoje. Então, independente do tempo que a gente aprende com pessoas todos os dias. Recentemente virei mãe e aí agora estou vivendo o que a Rita comentou. Estou aprendendo a ser líder em casa, né? E trazer tudo que eu aprendo com os meus filhos também para essa parte de gestão. Parece que não, mas está muito ligado, né? Então, a maternidade faz a gente melhores líderes. E que bom que eu tive essa oportunidade de trazer o que eu conheci no mercado para dentro de casa e o que eu aprendo dentro de casa para o mercado. Excelente, excelente. Eu falo que são duas visões diferentes e é isso que faz com que esse podcast seja tão especial. Eu quero entrar aqui já no tema de inclusão, para além ali das cotas, né? Eu quero trazer aqui a fala da Rita, que tem total conhecimento. A lei das cotas foi um marco, a gente sabe. Mas você traz um olhar aí crítico, né? Sobre como ela ainda pode ser excludente. Pode contar mais um pouquinho para a gente sobre isso? Com certeza, até porque esse é um tema que faz parte do meu propósito de vida, né? Eu trabalho hoje muito voltado com esse olhar da inclusão e sim, a lei de cotas, que é a lei 8.213 de 91, então é uma lei que já está aí há bastante tempo, e ela foi um marco para as pessoas com deficiência, né? Porque ela estipula que empresas acima de 100 colaboradores, a partir de 100 colaboradores, é lei você ter profissionais com deficiência atuando dentro da empresa. Mas aonde que eu sou muito crítica a essa lei de cotas, que eu falo que ela é excludente dentro do modelo que ela traz. Por quê? Essa lei de cotas, Lívia, ela não determina qual é o tipo de deficiência, ou ela não abre, pelo menos ali, um número dentro dessa cota para diversidade das pessoas com deficiência, que neurodivergentes e pessoas com deficiência física estejam integrados por igual. Sim. Então, falta dentro dela essa questão desse olhar de você poder dar empregabilidade a pessoas que não são necessariamente aquele perfil que é mais contratado hoje, que é o deficiente físico, porque você colocando uma rampa e tendo um elevador, você preparou o ambiente, você tem um ambiente acessível e você tem os reabilitados do INSS. Então, a pessoa que é reabilitada no INSS, ela também entra na lei de cotas. Hoje, para você ter uma ideia, 58% das leis de cotas que estão, né, ativas no Brasil são para pessoas com deficiência física e com os reabilitados do INSS. A deficiência física em 48% e os reabilitados mais ou menos na casa de 11%. Aí falta, né, a questão de você ter a pessoa com deficiência visual, com deficiência auditiva, sim, com deficiência intelectual, psicossocial. Então, esses ainda sofrem muito. Por quê? Porque não conseguem ter acesso a essas vagas. E quando a gente fala de empresas que são abaixo de 100 colaboradores, essas não têm a obrigatoriedade da contratação. Aí se torna ainda mais difícil você conseguir abrir vaga para esses profissionais. Então, sim, a lei de cotas, embora ela seja um marco positivo, ela é excludente no que diz respeito à diversidade dentro das oportunidades de contratação. Ela ainda não existe porque as empresas optam por aquilo que é mais conveniente no que diz respeito a criar um ambiente acessível.
Então, Sim. criar um ambiente acessível para uma pessoa, por exemplo, para um cadeirante, é muito mais fácil do que você criar um ambiente acessível para uma pessoa com deficiência visual ou para uma pessoa autista, por exemplo, uma que tem Exatamente. uma questão mental. Então, a gente ainda precisa trabalhar e muito essa questão, precisa se falar muito a respeito, porque, para vocês terem uma ideia, na idade, né, de trabalhar, apenas 28,9% das pessoas com deficiências estão empregadas. O restante ainda estão aguardando uma oportunidade. Então, um número Quando muito as grande. empresas elas levantam essa bandeira, né, de diversidade, de inclusão, a gente sabe que não é assim, né? Que não, Sim, na verdade, exatamente. não é dessa forma. Então, realmente, esse olhar precisa mudar. Esse olhar precisa mudar. Talvez até porque as empresas enxerguem o que é mais fácil, exato. Sim, né? Como a sim, Rita sim. falou, um elevador e uma rampa, teoricamente é fácil. Sim. Você adapta ali o escritório e tá tudo bem. Quando a gente fala, por exemplo, de TEA, autismo, a gente não pode preparar o ambiente apenas. Também tem que pensar no barulho, tem que pensar na estrutura, mas você tem que preparar as pessoas, né? Então acaba tendo um investimento de tempo, né, de qualificação, e que eu acho que as empresas não estão dispostas nesse momento. Não, algumas... É porque... Exatamente por isso, porque quando você fala em fazer a inclusão e você não determina qual é o tipo de diversidade de fato que você vai ter ali dentro, você vai para o caminho mais fácil. Sim. Porque hoje você preparar um ambiente, por exemplo, para uma pessoa com TEA, são pequenas adaptações que já faz com que aquele ambiente seja absolutamente propício para a produtividade desse profissional. Sim. E quando você pensa, por exemplo, numa pessoa com TEA nível 1, com hiperfoco, se é um profissional, por exemplo, que trabalha numa área de desenvolvimento, por exemplo, de aplicativos, de software, e ele tem hiperfoco nisso, ele é um profissional extraordinário. Verdade. O que, por exemplo, para identificar um erro, por exemplo, num código, hoje a gente tem inteligência artificial que faz isso, sim. né? Mas você consegue ter uma empresa que não possui uma inteligência artificial para fazer, por exemplo, essa varredura e identificar um erro. Às vezes o que um profissional levaria uma semana, 10 dias para encontrar o erro, esse hiperfoco de um autista, ele consegue identificar isso em questão de uma hora, um dia, Verdade. né? Então, existem características extremamente positivas que são pouco exploradas. Hoje, por exemplo, eu estava vendo uma entrevista de um profissional autista, fala 5 idiomas, tem doutorado em finanças e está desempregado. Por quê? Ele tem uma absoluta deficiência, né? E é a palavra que ele mesmo usa. Eu sou deficiente em me relacionar com o outro. Eu tenho uma dificuldade muito grande em socializar. Eu tenho uma dificuldade muito grande em me comunicar com o outro. Então, em função disso, ele não consegue se manter dentro de um emprego. Até porque o ambiente, quando você fala do home office, aí você traz para um olhar muito mais assertivo, mas quando você tem que inserir esse profissional no ambiente corporativo, ele repele. Verdade. Ele não abraça, ele repele. E as empresas ainda não estão preparadas para pequenas adaptações que fazem toda a mudança. Sim. Tem gente que está buscando isso? Tem gente que está buscando isso. Recentemente, eu fiz no mês de autismo, né, que foi todo mundo procurando falar sobre isso, eu fiz uma palestra para uma multinacional. Estavam os funcionários do Brasil, da América Latina e da Alemanha participando, né? Todos ali participando virtualmente nessa palestra, falando exatamente sobre isso. Como incluir o autista dentro do ambiente corporativo. Então, dando dicas de como preparar o ambiente, como você lida com essa pessoa, como que você... Uma dica, assim, de ouro, ouça, pergunte. Como é o melhor ambiente para você? A luz te incomoda? É muito barulho? Você quer usar um fone, um abafador? Você prefere ficar num espaço já é mais empatia. É empatia. Sim, já é empatia. E Só isso é com inclusão isso de você já verdade. consegue criar um ambiente muito mais favorável para essa pessoa. E olha que até engraçado, todas as alterações que você propôs são coisas simples de fazer. Muito simples. Uma iluminação, um barulho com um abafador, é tudo muito simples de se fazer. E ainda assim, hoje não tem um olhar voltado para isso. Como você disse, as empresas estão começando a se preparar, mas não é comum. Não. Não é comum e, assim, é o que a gente tem que trazer como foco. Será que a liderança está preparada? Porque a liderança tem esse papel de Sim. conduzir as demais coisas, né? Então, quando eu vejo a questão, poxa, o líder, ele não está preparado, como que ele vai conseguir conduzir todas essas demandas? Como a equipe vai recepcionar? Como que ela vai... Como né? ela vai recepcionar? Gente, esse é o futuro. Sim. Esse é o futuro. Então, a gente precisa se preocupar agora.
Porque Exato. os diagnósticos, eles são cada vez maiores e a gente vai ter qual é o mercado de trabalho futuro, né? A gente precisa ter essa empatia, essa inclusão. O que eu sempre falo, eu queria até abordar esse tema aqui também, essa questão de líderes que eles são promovidos, mas que eles não têm perfil de líderes. Sim. Ou não estão maduros para ser. Exatamente. O que vocês acham disso? A Isis acabou de dar um Acabei de exemplo dizer que clássico, fui- né? Eu costumo dizer assim, você promover alguém a líder sem que ele esteja pronto para assumir essa responsabilidade, e muitas vezes acontece nesse sentido, como a Isis mesmo citou, eu sou bom naquilo que eu faço, e por ser bom no que eu faço, a empresa me promove a liderança Exatamente. no intuito de vai replicar o conhecimento. Exato. Mas se eu não tenho um olhar empático, uma capacidade de comunicação, ou se eu sou extremamente autocentrado, Exatamente. e eu só sou eu, e não o nós, porque o líder, ele tem que servir. Ele serve a equipe. Exatamente. Ele não está ali para se servir dela. E quando você é muito autocentrado, você não está ali para servir o outro, você está para se servir dessa equipe. Aí é o famoso chefe e não líder. Então, você preparar alguém para a liderança é um processo que não acontece do dia para a noite. O maior erro que eu vejo hoje no mundo corporativo é justamente esse. Você pega alguém que é júnior e quer colocá-lo para fazer um papel de pleno. Sênior pleno. E você paga como júnior, mas cobra como pleno e dá todas as atribuições de um pleno. Então, a pessoa, ela tá no emocional aqui e as dificuldades que ela vai enfrentar, um emocional 4 e ela está enfrentando uma dificuldade 7. Ela não tem capacidade de lidar com essa dificuldade porque ela não está madura. Exato. Às vezes até tem o perfil, mas esse perfil ainda não foi desenvolvido. Eu entendo que uma bênção como uma promoção para uma liderança antes do tempo pode ser uma maldição. É verdade. Imagina, eu sempre dou o exemplo até pro time, né? Eu falo, olha, eu tenho um carro. O meu carro vai ser herança do meu filho. Se eu der o meu carro pro meu filho de 7 anos hoje, isso é um presente, é uma bênção ou uma maldição? Uma maldição. Ele não sabe dirigir, ele não tem Exato. maturidade. Mesmo que ele soubesse a parte de trocar de marcha, dirigir, olhar os retrovisores, ele não tem maturidade para entender que ele tem que parar para o pedestre atravessar, independente do farol. Então, para ele, naquele momento, não é uma bênção. É igual a liderança quando ela é dada como promoção antes de existir um preparo. Porque não é só replicar o que você sabe fazer. Você tem que entender do outro, você tem que saber que a liderança ela é situacional. Para cada pessoa eu tenho que comunicar de uma forma. Exatamente. Não adianta eu ter um perfil e falar, a minha equipe tem que se adequar a mim. Não funciona assim. Não. O líder, ele tem que saber falar diversos idiomas ali junto com a equipe. Porque para cada um eu tenho uma forma de dar feedback, eu tenho uma forma de ensinar. E isso, infelizmente, hoje é aprendido na prática. Te joga ali no meio do furacão e você vai descobrindo. Então, na verdade, eu acredito que a gente precisa sim de treinamento para liderança e eu acredito que para liderança exista perfil. Tem gente que não tem perfil para liderar. Ele pode ser, assim, um profissional fantástico para executar, mas para liderar ele não tem os requisitos E tem básicos. pessoas que é assim... Será que a pessoa quer ser líder? Exato. Foi feita essa pergunta, né? Pois é. Você quer ser líder? Como vocês falaram, não é porque ela tem um excelente resultado que ela vai conseguir replicar isso. Ou que ela tem Ou que ela interesse. queira. Ou que ela exato, porque ela sabe do ônus também que uma liderança traz, né? Exato. Então tem muitas coisas envolvidas e isso reflete diretamente nas equipes. E olha que como é preocupante não fazer essa pergunta. Porque quem hoje em dia vai receber uma promoção para uma liderança e vai ter coragem de falar, viu? Então, Não tem quero. interesse. Obrigada. Liderança. Ah, não tenho interesse. Porque a Mas gente você sabe que isso concorda não é que bem aí já visto. está um erro? Porque não houve um plano de desenvolvimento Exato. desse profissional. Mas não é houve sequer uma constrangedor. conversa de sentar e falar. Feedback. Lívia, de sentar e perguntar assim, qual é o seu objetivo Sim. profissional? Vamos O que desenvolver um você PDI? busca? Às vezes a pessoa não quer crescer de função, mas ela quer crescer naquilo que ela faz. Ela quer melhorar, evoluir, ser cada vez Melhor. mais assertivo no seu Sim. resultado. Mas isso é a questão de você saber ouvir o outro. É quando você se preocupa com o outro, você sabe o que o seu colaborador quer. Quais são os sonhos pessoais e profissionais. Porque tem gente que fala, mas eu não tenho que saber qual que é o objetivo pessoal do meu colaborador. Tem sim. Como Gente, não? como Ele vai não? conquistar Porque através o do profissional. Exato, é o profissional que vai proporcionar a ele a Exatamente. realização pessoal. Exato. Então, sim, você tem que saber o que ele almeja, qual é o sonho, né? O porquê que ele tá ali, por que ele faz o que ele faz, o que faz ele acordar todo dia
e estar motivado para ir desenvolver aquela atividade, aquela função. E você não promove alguém que não queira ser promovido se você antes já teve essa abertura. Exatamente. Concordo. Não é? Exatamente. Isso só acontece quando não há dentro da liderança esse hábito de entender o outro, de olhar para o outro como um ser humano que tem vontade própria. Concordo. E E não eu já como vi- alguém que está ali para executar o que eu desejo que ele Exato. execute. Já vi times se perdendo e profissionais excelentes saindo da empresa, indo para o mercado por uma promoção errada. Porque como líder não conseguiu desempenhar um resultado tão bacana como era com funcionar, como uma pessoa que executava ali, né? E de fato foi pro mercado, né? Não ficou naquela empresa porque a oportunidade não foi interessante para ele e nem pro time. Então eu acho que esse bate-papo inicial, né, saber o que o colaborador deseja, é o que realmente vai fazer e a dele. visão também antiga, né? De antigamente era o quê? Se eu sou bem sucedido, eu sou um líder, eu cresço, né, para uma liderança. E hoje não funciona mais assim. Era um crescimento, né? Só Exatamente. uma questão de crescimento de crescimento cargo, de e não é mais cargo. assim E hoje em dia não, você pode se tornar um especialista e ter ali um aumento financeiro, né? Porque a pessoa enxergava, poxa, para eu crescer, conquistar meus sonhos e ter ali um ganho maior, eu preciso me tornar líder. Então, peraí, deixa eu me tornar líder, me adaptar a isso, mesmo não tendo esse perfil. Sim. E aí, quantas pessoas, empresas, negócios foram impactados com isso? Pois é. Porque aquilo, a pessoa não está preparada, a pessoa não tem o perfil, mas ela se tornaria uma excelente especialista naquilo que ela faz. Não necessariamente liderando pessoas, mas liderando processos, liderando outras questões, né? Então eu falo, a liderança, ela não é para qualquer um. Não. Ninguém tira isso de mim, ninguém fala, não, mas é o que eu sempre comparo, né? Existe, no futebol, se a gente colocar ali, tem pessoas que têm o dom e tem pessoas que desenvolveram porque foram disciplinados, treinaram e tudo mais. A liderança eu já acho um pouco diferente disso. Por quê? Porque ele se tornou ali um especialista, não necessariamente um líder. Agora, a liderança, ela já vem um pouco com esse dom. Ela já tem esse lado. Pode ser desenvolvido e aprimorado, óbvio, tudo pode se melhorar. Mas eu não acredito que seja ali algo que todos podem chegar e... Que seja somente desenvolvimento. Exato. Qualquer porque pessoa liderança se desenvolve. é diferente de chefia. Exato. Cargo exato. não é liderança. Exatamente. E as pessoas ainda têm muita dificuldade. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa de uma geração onde não se tinha líder, se tinha chefe. Nós éramos forjados, literalmente forjado como aço ali, porque era muito difícil. Era o famoso manda quem pode, obedece quem tem juízo. Exatamente. Eu mando e Justo. você obedece. Eu venho dessa geração, eu sou 50 a mais. Então, hoje... A gente vê, por exemplo, em cargos de CEO, CFO, pessoas 50 a mais que foram, cresceram dentro dessa cultura. Antigamente, a pessoa entrava numa empresa e era exatamente essa escalada de crescimento, né? Eu vou falar um termo aqui que a maioria não conhece, que é o famoso office boy. Conheço, Eu conheço também. A Deixa pra lá. maioria das A gente se gerações, entregando. a nova geração não conhece. Então, assim, ele entrava ali num cargo iniciante e ele ia desenvolvendo habilidades, ia crescendo dentro da empresa. Sim. Era um processo natural. Só que esse processo, ele não te preparava para lidar com pessoas, apenas para que você tivesse uma escalada de crescimento. Então, é muito diferente a chefia e a liderança. Porque o chefe, ele é aquele que ele fala, olha, eu mando, você obedece. Né? É a força, quer dizer, eu imponho respeito pela força. Enquanto que o líder, ele impõe respeito por conhecimento e por atitude. Sim. Ele inspira. Ele inspira as pessoas Exatamente. através das suas atitudes, do conhecimento que tem e da generosidade que ele tem em transbordar esse conhecimento para o outro. Né? Eu falo que quando eu comecei a trabalhar como líder, quando eu comecei a gerenciar equipes de venda, eu sempre disse para minha equipe, eu quero o seu resultado. O meu resultado, ele é secundário. Primeiro é o resultado da equipe, não é nem o da empresa. Porque o resultado da empresa depende do resultado da equipe. Sim. A empresa é feita de pessoas, a equipe é feita de pessoas. Não existe venda sem o colaborador que está ali na ponta vendendo. Então eu falava, a sua meta que tem que ser batida, qual é a sua meta, qual é o seu objetivo, é em cima dela que eu trabalho. Porque a soma dos resultados, de cada profissional da equipe vai ser o meu resultado, consequentemente o resultado da empresa. O que era muito diferente de quando eu comecei a trabalhar. Aonde o resultado era do chefe.
Ele dizia, eu preciso entregar, eu preciso desse número, o meu resultado, o meu salário, o meu ganho. Então, era um olhar muito voltado para o egocentrismo, o eu. Né? Então, o chefe é eu, o líder é nós. Então, esse olhar dessa liderança que é fundamental hoje em dia e que nem todo mundo tem. Por isso que nem todo mundo tem habilidade para ser líder. Tem para ser chefe. E assim, hoje a gente Mas para ser líder, não. A gente anda... Hoje, por exemplo, eu falo aqui na NPW, né? Eu tenho uma equipe totalmente diversa. Eu tenho idades diferentes, a gente fala da geração Z, né? Então, eu tenho pessoas da geração Z, tenho pessoas ali profissionais, né, de outras gerações, e a gente tem habilidades, temperamentos diferentes. Como que vocês enxergam essa posição da liderança? Porque eu falo que o líder hoje, ele precisa ser um pouco psicólogo. Muito. Não dá para ser só ali, eu mando, você obedece. Vocês já falaram da questão do chefe, né, da questão de conhecer, eu concordo completamente com o que a Rita falou, da questão de conhecer a sua equipe, assim você consegue desenvolver. Então, assim, você tem temperamentos diferentes, habilidades diferentes, idades diferentes, e esse é o futuro. Como que vocês enxergam A gente isso? tem um choque geracional muito grande. Isso mesmo. Não é? Muito. Muito grande, porque eu acredito que a minha geração, por exemplo, ela não é tão conflitante com a geração de vocês. Não. Não Sim, há um não. conflito tão grande entre as nossas gerações. Porém, essa nova geração, que é o pessoal 30 a menos, é uma geração completamente diferente. Inclusive, é muito conflitante com a nossa geração. Exato. Foi um salto muito grande, né? E ter essa diversidade de idades é divertido e empolgante. É desafiador. É desafiador, porque você é a desafiador. história do falar vários idiomas, Sim. né? Quando você tem um profissional ali, primeiro emprego, 20 e poucos anos, é uma comunicação diferente. Você tem que incentivar, inspirar ele dentro do que ele conhece como mundo. Já um 30 mais, 40 mais, é diferente. Até porque esse público um pouco mais velho, normalmente ele já se identifica como sei fazer, confia aqui em mim, deixa que eu faço. Exato. Já o mais novo, ele precisa de um pouco mais de atenção. Mas, de fato, é muito bom você ter essa diferença de idades, porque você aprende todos os dias. É aqui que você aprende. E é complementar. Embora haja esse choque geracional em alguns aspectos, por outro lado, você traz a multiplicidade de energia, de Sim. conhecimento e de maturidade. Eu imagino assim, o ganho profissional de um jovem trabalhando ao lado de alguém mais maduro. Você ganha em postura, em comunicação, em vários aspectos que talvez se você só ficasse num ambiente de pessoas da sua geração, você Não levaria aprenderia. anos para Verdade. desenvolver. Sim. Quando você convive com pessoas que são mais maduros do que você acaba evoluindo mais rápido, porque a gente aprende muito pelo exemplo. A gente é fruto do meio em que a gente vive. Sim. Da mesma forma que eu, como uma pessoa mais velha, que durante muito tempo trabalhei com gente muito mais jovem do que eu, mas muito mais jovem do que eu, era fantástico. Por quê? Porque eu senti uma energia, uma vontade de descobrir, de aprender, sabe? De querer ganhar o mundo, aquela coisa de eu quero, me traz conhecimento, eu quero aprender, eu quero ver. E isso me motivava, me energizava. Por quê? Porque é uma energia que o jovem traz. É verdade. Ele traz algo, essa vivacidade, ela é contagiante. Então, quando você tem uma equipe que tem a diversidade em todos os aspectos, inclusive falando dessa questão de uma faixa etária diferente, você só tem a ganhar. Sim. Eu vou ser muito sincera aqui, talvez eu receba muito hate por isso, tá? Mas eu vou ser sincera. Esse discurso de que a diversidade aumenta faturamento da empresa e produtividade, não é verdade. Porque depende de pessoas, não é a diversidade. São as pessoas certas no papel certo que faz Exatamente. isso acontecer. Independente se a pessoa é mais velha, mais nova, é PCD, se não é... Não importa. Agora, que esse ambiente, quando há diversidade, ele é muito mais rico culturalmente. Isso é um fato. E isso enriquece o ambiente, enriquece as pessoas. Por quê? Se eu estou num ambiente com pessoas completamente diferentes de mim, eu aprendo a lidar com essa diferença. Eu aprendo a identificar no outro aquilo que eu não tenho.
Sim. E aí isso começa a ser uma força e não uma fraqueza. Então eu concordo muito com esse ponto. E essa questão geracional, eu acho que ela soma muito aí. É a soma a potência e a energia de um jovem com a potência do conhecimento, da maturidade, da postura de alguém mais velho. Eu acho que esse é um complemento perfeito. Então, eu acho que empresas que não investem nisso, elas tendem a perder e muito, porque você fica com uma visão muito única. É um olhar único, né? Todo mundo da mesma geração, da mesma idade. Não tem debate, não tem discussão saudável, porque todo mundo pensa igual, é todo Não mundo tem da mesma ponto de geração. referência. Você não tem, mesmo. o teu ponto de referência é único. Então, o teu mundo é binário. E aí é muito complicado, porque no mundo binário você não desenvolve outras ideias e outros conceitos. Fato. E a liderança tem que ter esse olhar na hora de contratar. Com certeza. Esse olhar para a diversidade, aceitar a diversidade como algo positivo. Ah, eu só trabalho com mulher. Ah, eu só trabalho com... Ah, gerenciar homem é muito difícil. Gente, não tem essa, tem pessoas. Exatamente. Tem seres humanos. E é cômodo, né? É muito cômodo a gente ter pessoas na nossa equipe que se parecem conosco. É Aí é fácil. É fácil. É fácil, é muito confortável. E a liderança é nos tirar da zona de conforto. Exatamente. Isso que é ser líder. Pessoal que tá pensando aí em ser líderes, né? Então já pensem nesse ônus. Tem muito bônus, eu falo que é excelente para quem gosta, para quem tem o perfil, mas é aquilo, é desafiador. Eu falo que assim, como a Rita falou, a gente conversa com pessoas diferentes, entende gerações diferentes, não gosto de nada que generaliza, porque nós tratamos com individualidades ali, pessoas tem questões individuais. Então, como ela falou, toda mulher é assim, todo homem, toda geração Z, toda geração Z não tem comprometimento, eu escuto isso demais. E não é, tenho 2 gerações Z na minha equipe que são altamente comprometidas, estão fora ali da curva, né? Então, o líder, ele tem esse olhar, ele tem esse papel de desenvolver o que essa pessoa não tem, Sim. e também de encontrar o melhor de cada um, né? Então, eu vejo muito nesse sentido. E aí, falando um pouco, né, nessa questão, eu quero que vocês tragam algum desafio que vocês tiveram ali, cada uma, pensem, foi meio que surpresa, mas um desafio que vocês tiveram relacionado a isso, relacionado a pessoas, sei lá, com temperamento difícil, algo do tipo, como que vocês lidaram? Quem quer começar? Estão pensando? Rita, né? Ela já... Olha... Já tem mais tempo. Se é para falar de desafio, eu acho que o maior desafio que eu enfrentei... eu fui trabalhar numa empresa que eu fiquei por 8 anos. Eu entrei nessa empresa, eu fui contratada por um supervisor e um diretor. Uhum. E um ano depois, eu era diretora de ambos. Eu estava acima deles. Então, eu fui contratada por eles e passei, então, a liderá-los. E foi um desafio muito grande. Por quê? Porque, embora, por meritocracia, eu tenha atingido esse objetivo, né? E cresci... Sim. Pela entrega do meu resultado, por postura e tudo mais, foi muito difícil para esses profissionais me aceitarem enquanto líder. Sim. E o meu desafio maior era levar isso de uma forma suave, Sim. tendo que equilibrar o desconforto deles com a entrega do resultado. Então, esse equilíbrio é o que eu falo que eu trago muito da maternidade, que é essa empatia. Me colocar no lugar do outro. Quantas vezes eu não falei assim, tá, e como eu me sentiria se eu estivesse no lugar dele? Uhum. Como seria para mim hoje contratar alguém e daqui a 6 meses essa pessoa me liderar? Como eu estaria me sentindo? Sim. Então, a partir do momento em que eu consegui olhar para eles e entender como eles se sentiam, né, era muito mais fácil eu saber também como lidar, porque eu conseguia ser mais empática com a rejeição deles. E, com o tempo, eu fui conseguindo driblar um pouco dessa rejeição, e eu digo um pouco porque ela permaneceu. Porque é autoexplicativo. Porque é autoexplicativo. Porém, com o tempo, e como ao invés de bater de frente, como era esperado pelas pessoas, que eu reagisse de forma como agressiva. Era cobrado até, às vezes, né? Não, e uma provocação, o que você espera quando você provoca o outro? Você espera uma reação na mesma altura, né? Sim. E eu sempre fui muito com uma inteligência emocional bem trabalhada nesse sentido, porque eu queria mostrar o seguinte, eu não estou aqui para bater de frente com você, eu estou aqui para somar em resultado com você. Então, isso foi um desafio muito grande, porque exigiu de mim um equilíbrio emocional e uma energia que eu tive que dispensar para esse trato
com essas pessoas, que se não fosse isso, talvez essa energia estivesse dispensada a lidar e formar, por exemplo, outros profissionais. Então, te suga muito a energia quando você tem essa dificuldade de aceitação, que é muito comum. E aí, de novo, talvez a gente caia num clichê, porque eu não gosto de ser generalista também, Lívia, mas quando você tem uma mulher liderando um grupo de homens, você tem que provar o tempo todo que você é boa o suficiente para estar ali. Sim. Você tem que provar o porquê você está ali o tempo todo. Você tem que se provar merecedora daquela posição o tempo todo. E esse tipo de cobrança, ela suga de você uma energia que você poderia estar dedicando a outras áreas, né? Do dia a dia corporativo. Certeza. Então, meu maior desafio foi esse. Foi quando eu comecei a liderar quem me liderava. Quando os papéis se inverteram. Sim. E as pessoas tiveram muita dificuldade de lidar com isso. Então, foi um equilíbrio difícil. E olha que isso aconteceu, eu tinha 1 ano de empresa, eu ainda fiquei mais 7 anos. Deu certo, então deu certo. Deu certo. Foi fácil? Não. Mas se fosse fácil, qualquer um faria, né? Exato, exatamente. Excelente. E você, Isis, vamos lá. Tive desafios parecidos, mas eu acho que um dos desafios que eu mais, assim, tive dificuldade de lidar foi liderar uma pessoa que era muito mais velha do que eu. Estava na empresa há mais tempo, não era líder, então eu não liderei essa pessoa, não foi ele que me contratou, enfim, não foi exatamente como a Rita, mas uma pessoa que na época era muito mais velha. Então, quando eu vim com soluções inovadoras, com ideias disruptivas, você é muito novinha ainda, não, mas você vai aprender. Sempre fiz assim, deu certo, não, né? mas o jeito que eu faço, não, tá bom. E assim, você treina, ensina, e a pessoa tem muita dificuldade de ouvir, já te subjugando por conta da idade, sabe? Então, liderar... Hoje em dia, isso eu acredito que não acontece mais, coisas bem do passado, mas na época era muito difícil, porque tinha já... uma questão de que ele imaginava que seria o próximo líder, porque já estava na empresa há muitos anos, porque já era mais velho. Então, quando eu cheguei já para liderança, porque foi uma contratação já para ser líder, não fui muito bem aceita. Então, com o tempo, a gente vai ali conversando, estruturando, né? Me fala como você fazia, eu quero aprender com você. E aí, ele foi se sentindo mais participante do processo, né? E acabou mudando essa visão de vou te ajudar, porque quem sabe o próximo sou eu. E, exatamente, quem sabe o próximo não é você. Mas foi bem desafiador. Você chegar num ambiente novo para liderar e ter pessoas mais velhas... mas quando eu digo mais velho, ele era muito mais velho, né? Então, ele, de fato, não aceitava muito bem. Mas, como a Rita falou, eu entendo. Se fosse o contrário, talvez eu me sentiria igual, né? Poxa, eu tô na empresa há tanto tempo, acho que vai chegar a minha vez, e aí vem uma pessoa que nunca trabalhou aqui, não conhece a empresa, jovem, e vai me liderar, eu que domino todo o processo, né? Então, foi bem desafiador. Mas, no final, deu tudo certo também. Que bom, que ótimo. Foram histórias aqui incríveis. Eu falo que, assim, queria ficar mais umas 3 horas conversando com vocês. A gente já tá aí caminhando para o final, mas eu quero que vocês deem as considerações finais. Não sei se vocês têm outro ponto para falar desse tema de liderança. Eu acho que, assim, daria muitas horas se a gente pudesse ficar aqui, mas eu quero de coração agradecer vocês. A gente já se conhece há um tempinho, né? Sim, um tempinho, assim, quase, sei lá, mais de 8 anos que a gente se conhece. E eu tô muito... Dá pra 10, Dá pra 10, né? Que eu não quis chutar pra mais. Vocês já estão entregando demais, gente, a nossa idade. Mais pra 10, né? Mais pra frente. 11, uma década aí. Exato. Eu sei que, assim, nós passamos por momentos, né? Eu era RH, trabalhava diretamente com vocês ali, até como fornecedora. E eu lembro que a gente passou vários desafios juntos em termos de liderança, que vocês me contavam, e eu passei ali junto com vocês. Então, eu sei que vocês são, assim, totalmente aptas para esse assunto. Que a gente tenha outros podcasts para tratar desse tema que dá muito pano para manga. Mas eu quero deixar aqui meu agradecimento em nome da NPW por cada uma de vocês. Quero que vocês deem as considerações finais, fiquem à vontade. Quer começar, Rita? Eu vou deixar a Isis começar. Vamos trocar. Deixa a Isis agora. Bom, eu quero agradecer a oportunidade, foi muito bom estar aqui com você. Com a Rita também, como você mesmo disse, a gente já tem aí uma sinergia de longa data. Sim. Então, nem parece um podcast, parece um bate-papo, né? Exato, essa é a intenção, essa é a intenção. Muito bom. Em relação à liderança, eu acho que os profissionais que estão abertos a aprender, a conhecer, a inovar todos os dias e, principalmente, incluir
de verdade as diversidades, são os profissionais, os líderes do futuro. A gente tem que estar aberto, até mesmo para quebrar os nossos próprios preconceitos, né? O quanto eu mudei e evoluí nesses anos, o quanto eu tinha de preconceitos em relação a vários temas na liderança, e esse conhecimento, essa troca, só faz a gente evoluir. E principalmente, entender que quando você ajuda um colaborador, quando você lidera de verdade, você não está contribuindo só na vida profissional dele. Você está ajudando ele na vida. Exatamente. Na vida dele. Então, esse olhar empático, essa inclusão, ajuda todo mundo a evoluir para a vida. E isso é muito bom. Você ter relações que, fora do trabalho, você encontra essas pessoas depois na vida e você vê que elas evoluíram e elas te falam, olha, aquele toque que você me deu me fez tão bem. Olha, eu me encontrei nessa parte por causa daquele feedback que você me deu. Não tem preço que paga. Então, liderar é uma delícia, cheia de desafios, mas faz a gente evoluir como pessoa. Então, gosto muito do tema e fico muito feliz que a gente está falando sobre, podendo ajudar a desenvolver os novos líderes aí que estão surgindo. Excelente. Obrigada, viu? Foi um prazer estar aqui com vocês. Gratidão. Eu quero agradecer, Lívia, pelo convite. Que prazer, né? Poder bater esse papo com vocês, ainda mais entre amigas, nos conhecemos de longa data, profissionalmente falando. Obrigada, Isis, também pela participação. A Isis, nós trabalhamos na mesma função, dentro da mesma empresa, e foi muito interessante como éramos complementares, né? Cada uma liderando uma equipe, mas nós sempre sentávamos para trocar ideia, porque uma era complementar a outra em termos de temperamento, em todos os sentidos. Então, é enriquecedor quando a gente fala dessa capacidade de troca. Então, para quem já é líder, ou deseja ser, eu acho que o primeiro ponto é, entenda, liderança não é cargo. Liderança não é cargo, você não é superior a ninguém porque você é líder. Excelente. Liderança é uma responsabilidade, porque você lida com o outro profissionalmente, mas isso causa impacto na vida pessoal das pessoas. Porque um líder abusivo, ele prejudica um profissional em todos os aspectos. Ele prejudica esse profissional enquanto pessoa, enquanto cônjuge, enquanto pai ou mãe, enquanto um ser social, porque nós passamos muito mais tempo da nossa vida no ambiente corporativo, lidando, né, com os nossos pares, né, dentro da empresa, do que dentro da nossa casa, muitas vezes. Sim. Então, é muito importante ter essa responsabilidade de saber que a sua liderança impacta na vida do outro. Então, quando a gente fala de uma liderança humana, é uma liderança que tem um olhar para pessoas. E não entenda isso como fraqueza. Eu tenho que ser bonzinho? Não. O líder humano é um líder bonzinho? Não. Ninguém cresce com alguém passando a mão na cabeça. É só você pensar no seu papel de pai ou mãe, ou como você vê o papel de um pai ou de uma mãe que está ali para cobrar, para ensinar, para disciplinar, mas com amor, com respeito, com um olhar cuidadoso. Então, o líder, ele tem que ser esse psicólogo, mas ele também faz esse papel. Eu brinco, né, que eu tinha... Izzy sabe disso, você também, Lívia, né? Que os meus profissionais, eles tinham até... eu tive que trabalhar muito isso em mim, até uma certa dependência emocional. Por quê? Porque eu era muito cuidadosa. De colaboradores algumas vezes. E era muito engraçado. Porque, de fato, a Rita, ela extrai o melhor do colaborador, mas com essa visão maternalista, o que é ótimo, porque ele confia nela. Se ela fala, faz dessa forma, ele confia, mas ao mesmo tempo, não deu certo. E aí ele tinha essa necessidade de troca, de conversar com ela. Sim. E eu sempre fui muito objetiva. Então, quando a gente trocava... Que choque. Era um choque, né, a eu troca. Muito objetiva. Aí eu falava, puxa, Rita, fulano ficou um pouco chateado comigo. Mas o que você falou? Eu falei assim. É por isso. Eu falei, você não ouviu. Aí eu, tá... Me fala como tem que ser. E essas trocas faziam a gente evoluir muito. Sim, porque eu tinha essa dificuldade, como eu disse, eu fui treinada para ser chefe, não para ser líder. Então eu fui aprendendo isso. E a Rita, grande professora para mim, a gente trocou muito e eu aprendi muito com ela e aprendo todos os dias. Então eu não tinha esse olhar tão clínico para a pessoa. Cara, você tá lidando com um ser humano ali. Não é só um colaborador, né? É um ser humano. Isis, mas você sabe se tá passando algum problema na casa dele? Eu, não, ainda não sei. Né? Então, fui aprendendo a me preocupar com o ser humano. E aí, fui aprendendo a realmente liderar.
né? Que Porque é isso, não é né? só o resultado. A gente tem que ler o outro, porque o outro não é só um profissional, ele é um ser. E é um ser exato. completo e complexo, como nós somos. Com todas as áreas da vida, Não né? é? Exatamente. Nós somos a somatória Aham. de todas as áreas da nossa vida. Eu estou aqui com vocês hoje como profissional, mulher, mãe, esposa, filha, amiga. É a soma de tudo Sim. isso que faz a Rita ser quem a Rita é. Sim. Então, se as pessoas não olharem o outro como um todo, ela não consegue o melhor daquele profissional, Fato. né? Mas a gente tem, o Isis, essa questão, e a Isis, ela trouxe para mim algo que era muito importante, né? Porque as pessoas confundiam muito isso. O fato de você ser extremamente cuidadosa, acha que falta posicionamento. É o que eu falo. As pessoas com quem eu trabalhava, com quem eu liderava, tinha aquela visão de entrega e falava, eu vou fazer por você. É. Eu tô com você. E eu falava assim, eu preciso de você. Me ajuda, eu tô precisando da sua ajuda. Porque a pessoa, quando eu pedia, é porque antes essa pessoa já me pediu ajuda N vezes, e eu estive ali ao lado dela para apoiá-la. Então, quando eu falava, eu preciso de você, eu tinha o melhor daquelas pessoas. Por quê? Porque eu também dava o meu melhor para elas. Agora, a Isis trouxe para mim, que eu falava que nós éramos extremamente complementares, a Isis me trouxe um olhar também mais objetivo para as coisas. De falar, opa, peraí, eu também não posso não ser objetiva em determinados aspectos, por exemplo, como resultado, né, a objetividade que você precisa ter em alguns momentos, e que muitas vezes eu trazia esse cuidado de abraçar o todo, e nem sempre era bem recebido. Por quê? Porque tem momentos que você tem que ser extremamente A objetiva. pessoa confunde, né? O Porque você não racional tem que confunde, andar com o exato. emocional ali. E a exato. gente tinha esse equilíbrio, né? A gente brincava e falava, ela era a razão e eu a emoção. Sim. E o complemento disso, eu falava, se a gente se fundisse, gente, Não tinha pra imbatível, ninguém. imparável. E quantas vezes a gente não trabalhou juntas? Sim. E o mais interessante nisso tudo, que era o nível de maturidade profissional, porque éramos profissionais liderando times de empresas diferentes, mas dentro de um mesmo ambiente corporativo. E nós tínhamos uma disputa extremamente saudável entre nós. Extremamente saudável. Por mais que os nossos líderes tentassem nos colocar numa posição De disputa, de de verdade. sabe? Daquela coisa de Competição. Confronto. competição. De confronto. Nós competíamos sim, mas competíamos de uma forma extremamente saudável. Excelente. E vibrávamos com o resultado uma da outra. E o que você fez para conseguir? Era aquela coisa assim, o que você fez? Então, eu falo, quem quer ser líder tem que ter essa capacidade de ser também um eterno aprendiz. Você não sabe tudo porque você é líder. Ao contrário, você precisa aprender e você aprende muito com seus colaboradores. Então, você tem que ter uma escuta empática e ativa, né? E tem que ter esse olhar de entender que você serve e não é servido pela sua equipe. Então, isso é ser líder. E tem que ter talento para lidar com pessoas. Tem que gostar de gente, vai. Tem que Não, gostar gente, o de líder que gente. não gosta de gente, Não pelo dá, amor não de faz sentido. Deus, Não faz não sentido. faz nenhum sentido. Gente, amei. Eu acho assim que olha, tô dizendo que são muitos assuntos aqui, a gente ficaria aqui a tarde toda, mas é preciso encerrar, infelizmente. Quero agradecer a cada um, quero agradecer as meninas aqui. Até o próximo NPWcast. Muito obrigada. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau.